Pessoal, agora às 5h05 da tarde, vamos dar uma olhadinha também para o nosso quintal, falar um pouquinho de política nacional, das notícias que acontecem aqui, do ministro Fernando Haddad, que não estava muito bem humorado nessa segunda-feira, deixou entrevista no meio do caminho porque foi questionado muitas e inúmeras vezes sobre o zerar o déficit em 2024, pois é. Ele falou ali que nenhum descompromisso do presidente Lula aconteceu em relação ao objetivo de equilíbrio fiscal do país. E na última sexta-feira, lembro a vocês que o presidente tinha declarado que dificilmente o governo alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024. Vamos acompanhar primeiro essa declaração do Haddad sobre essa questão? Não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. Bom, quero contar para vocês, daqui a pouco eu vou trazer também o trecho em que Fernando Haddad sai ali da entrevista, antes mesmo dela encerrar no meio da pergunta da jornalista. Daqui a pouquinho, não sai daí, deixa eu fazer um giro primeiro. Como é que vocês enxergam então a fala de Lula, essa tentativa de explicação de Haddad de que não haveria um descompromisso? Pegou mal o que o presidente da República falou na última sexta-feira, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, pegou muito mal. Aliás, o mercado reagiu imediatamente. Os juros futuros subiu, o dólar disparou, mostrando que o mercado já comprou a ideia de que esse governo será incapaz de fazer o equilíbrio fiscal. E isto é muito ruim para o Brasil. Essa instabilidade fiscal no país, essa relação de dívida PIB cada vez maior, acaba prejudicando demais o país, a credibilidade do país, atrair investimento privado e fazer com que a economia retome, porque começa a entrar, como o meu amigo Segredo sabe muito bem, que a questão fiscal pode determinar o futuro de um país, ou seja, é o caminho do precipício. E é isso que mostrou. Isso gera enorme constrangimento no ministro Haddad, que está sendo, assim, uma espécie de fio-terra da credibilidade do governo com o mercado. Agora o fio-terra acabou. E aí, hein, Fábio Piperno, há um caminho para o abismo? E mais do que isso, teria sido um descompromisso ou o presidente da República foi sincero demais ao colocar as questões que podem interferir na busca por esse resultado zero no déficit em 2024? É claro que o sincericídio ele foi inoportuno. Sincericídio. Ele atrapalha a ação da equipe econômica, que vinha exatamente dizendo o oposto. Jogou contra a Haddad, inclusive, você acredita? Eu acho que ele jogou muito a favor da ala política do governo dele, e o que não é um bom sinal. De qualquer forma, ele também não falou, vamos sair gastando à vontade. Então ele falou, eu não acho que vai dar déficit zero agora. Ele disse que ele não quer cortar obras importantes nem investimentos em 2024. Foi isso que ele disse. Não sinaliza que, ou seja, ele quer gastar mais com obras e investimentos e que o corte de gasto público não seria uma prioridade naquele momento, Piperno? O Brasil vai ter déficit de mais ou menos 1% esse ano. O do ano que vem vai ser menor. A questão é saber quanto menor. Então, eu acho que ele deveria se fixar no objetivo da equipe econômica. Todos os agentes de mercado, eles já apostavam em algum número aí acima de zero. 0,3, 0,5, 0,7. Tem aposta para tudo. Acho que o presidente deveria ter ficado não ao lado deles, mas ao lado do ministro Haddad. E aí, Alangani? Olha, na verdade, o presidente Lula, ele simplesmente disse aquilo que ele falava na campanha eleitoral. Em nenhum momento ele mostrou que teria comprometimento fiscal, comprometimento com as contas públicas. Aliás, a sinalização de colocar o Alckmin, o Guilherme Boulos, numa entrevista, disse isso. Fala, não se engane, ele não vai ser um presidente como no primeiro mandato, um presidente pró-mercado. Ele simplesmente está fazendo um discurso para acalmar o mercado, mostrar um Lulinha aí, paz e amor, e ganhar a eleição. E funcionou. Então, o que o mercado não contava era com o ministro Fernando Haddad, sendo esse interlocutor juntamente com o Banco Central e com o mercado financeiro. Lembrando muito que foi o Palocci no primeiro mandato. Mas é claro que gostei da frase aí do Piperno, esse sincericídio do presidente Lula acaba atrapalhando na prática o trabalho da equipe econômica e prejudica
politicamente o presidente Lula, porque à medida que o dólar dispara e as taxas de juros disparam, a população acaba pagando o preço e quem não capitaliza politicamente é o próprio presidente. Sabe que eu estou aqui no bastidor e eu vou observando a reação dos nossos comentaristas, né? E aí o Gustavo Segre, ele estava se mexendo na cadeira desde o começo. E ele já tinha levantado a mão para mim. Aí eu passei para o Gani antes para gerar bastante ansiedade, para ele poder falar com aquele jeito de argentino dele, sabe? E aí, Gustavo Segre, você acha que houve uma tentativa do presidente da República de vilanizar o mercado em vez de assumir a bucha para si? Lógico. Só faltou culpar o Bolsonaro por causa disso. A única coisa que faltava. Mas ele foi sincero. Eu valorizo que o presidente foi sincero. E o que não consigo entender é cadê os valores do ministro Haddad? Imagine qualquer um de nós, ministro, qualquer pessoa que está nos ouvindo, não, vamos trabalhar para equilibrar. O arcabouço fiscal tinha como base de sustentação o equilíbrio fiscal no ano que vem, 0,5 de superávit no outro e 1 ponto de superávit no outro. Com o presidente falando, não estou nem aí com o fiscal, você acha que o financeiro, o mercado vai acreditar? Não vai. E o que não se toca, nem o presidente, nem o PT, é que tudo isso faz uma maravilha para o mercado financeiro, porque é por especulação. E o mercado financeiro sabe onde isso termina. Então ele se adianta. Agora... Porque ele vive de futuro, né? Lógico. E aí, a outra questão que não consigo entender, se é ignorância, com todo respeito, se é ignorância ou é de propósito, investimento não tem nada a ver com o déficit fiscal, porque você consegue investimento através de organismos multilaterais, do Banco Mundial, de empresas privadas, tem um monte de formas de fazer. A preocupação do governo é gastar, e gastar, e gastar, e gastar, e isso já sabemos onde termina. E mais, para você que está nos ouvindo, isso mostra que o PT e o presidente não estão nem aí com a questão da pobreza, porque se tivesse um superávit fiscal, todo o resto se ajusta. A diminuição da pobreza acontece, a criação e geração de emprego também, investimentos voltarão a acontecer. É só colocar o país num caixa e não querem fazer isso. Agora, como o ministro se mantém no lugar, teria que sair. Não por uma questão de ineficiência, por uma questão de valores pessoais. Dizer, cara, não foi isso a proposta. Não me queima o filme. O ministro Haddad não está fazendo a coisa errada, mas não estão deixando ele fazer a coisa certa. Dávila concordou bastante com você. Não, né, concordo com duas coisas importantes que o Segre tocou aqui. A primeira coisa é que o Lula fala que ele não quer cortar investimento. O problema é que nós temos o investimento público mais baixo da história do Brasil. Sabe por quê? Por causa do desequilíbrio fiscal. A gente fica gastando dinheiro com as despesas correntes do Estado. E o que acontece? Só gasta dinheiro com o aumento da máquina, com a ineficiência do Estado e cada vez tem menos dinheiro por investimento público. Então, não é o investimento que ele está sacrificando, é o custo do aumento da despesa pública. É isso que está colocando em risco. E segunda coisa, sabe o que acontece toda vez que você tem desequilíbrio fiscal? Quem que você está beneficiando? Justamente aqueles que são os rentistas do Estado, que vivem do dinheiro que deixa no banco. Sabe por que você vai tirar o dinheiro do banco se está rendendo tanto para arriscar fazer um negócio com a instabilidade econômica? Então, é um governo que diz dos trabalhadores que, na verdade, apoia os rentistas do Estado e prejudica os mais pobres, porque desequilíbrio fiscal significa taxa de juros mais alta amanhã e, portanto, custo maior para as pessoas que trabalham, produzem no Brasil. O que você quer acrescentar, Segre? Só uma coisinha. Olha nessa taxa. Não há descompromisso. Nunca se começa uma frase com a palavra não. É muito mais fácil dizer, há um compromisso do presidente com o equilíbrio. A semiótica. Não há descompromisso. É a negativa da negativa. É ridículo, mas é difícil para o PT, para os simpatizantes da esquerda e, sobretudo, para o governo, defender uma coisa que não tem como ser defendida. E foi, Gani? Investimento é uma daquelas palavras que é muito perigosa, porque ela traz uma conotação positiva. Então, quando você diz, vou fazer um investimento público, parece que necessariamente vai ser bom. Só que investimento, por definição, carrega uma dose de risco. Você não sabe se o investimento vai ser bem sucedido ou não. Por isso que é tão difícil uma decisão de investimento. E aí a gente sabe que esse protagonismo, essa ênfase no investimento público pode significar mais ineficiências, obras muito caras, eventualmente superfaturadas e o excesso de gasto. O excesso de gasto, como bem colocou o Dávila aqui, faz com que a taxa de juros dispare. Disparando a taxa de juros,
cai o investimento privado. Esse sim é muito mais eficiente e tira as pessoas da pobreza. Piperno, você se banhou nas águas do Tietê ou do Rio Paraná no interior, porque eu tô te achando extremamente calmo nesta segunda-feira, ou não há o que contra-argumentar aqui. Depende, estou escutando tudo atentamente, como sempre faço. Então, por exemplo, eu disse há pouco, que acho as declarações do presidente Lula totalmente inoportunas. Isso é fato. Isso também não quer dizer que ele liberou a gastança. Segundo, isso não quer dizer que o governo não esteja fazendo investimentos, inclusive, em obras de outros governos. Por exemplo, o presidente, algum tempo atrás, convocou todos os governadores e pediu para que cada um elencasse 3 obras que teriam a ajuda do governo federal, BNDES, enfim. Aqui em São Paulo, por exemplo, uma delas é o trem intercidades. Outra coisa, que certamente diminuiu um pouquinho a arrecadação. O reajuste da tabela do imposto de renda que não se fazia desde 2015. Então, foi feito agora e tinha que ser feito. Outra coisa, o projeto das MEIs, para aumentar o teto de R$6 mil, era muito pouco. Isso tinha que ter sido feito há muito tempo, também foi feito agora. Então, obviamente, isso vai tirar um pouco de receita. É óbvio que em algum momento vai ter que compensar isso. Não dá para indefinidamente ficar arrecadando menos. Mas eu também não vi nessa declaração licença para gastar. Eu quero aproveitar e chamar agora o trecho da entrevista coletiva do Fernando Haddad, em que ele se irrita ali porque os jornalistas reforçam essa pergunta do déficit zero inúmeras vezes. Vamos ver. Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Tá bem? Existe uma percepção Obrigado, gente. Do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Até que o microfone foi cortado. E ela falou o seguinte: ministro, eu estou te perguntando de novo porque o senhor está tergiversando, né? O senhor está usando desculpas, o senhor está tentando fugir ali da pergunta e não oferecendo a resposta que se espera. Vocês acham que teria alguma resposta mais contundente para Fernando Haddad dar, falando de futuro, falando de 2024, principalmente depois de um discurso como o que foi feito pelo presidente da República? Ele está claramente desgastado, claramente sob pressão, e ele está num fogo cruzado, porque ele ficou numa saia justa, ele está num fogo cruzado, porque se ele vai numa direção contrária, ele desautoriza o chefe dele, que é o presidente da República. Se ele, ao mesmo tempo, endossa o que o presidente Lula está falando, ele perde o mercado. E perde o mercado, quando eu falo isso, não é numa visão egoísta, elitista do mercado financeiro. Não, o mercado financeiro, ele age racionalmente. Se ele entende que vai ter um descontrole das contas públicas, o mercado coloca isso no preço. O que é colocar no preço? Instantaneamente, falou, opa, peraí, esse governo está mais arriscado. Para emprestar dinheiro para esse governo, a taxa de juros tem que ser maior. Eu quero o dólar, eu não quero o real, que é uma moeda mais fraca, e isso tem efeitos reais para a população. Por isso que ele teve esse destempero aí durante a entrevista. Que foi, Dávila? Não, eu acho que tem um ponto importante que tanto o Alan Gani trouxe como o Piperno, que é o seguinte: esse governo devia aproveitar, já que o Lula está falando em investimento, fazer uma coisa: faça uma lista de todos os investimentos que foram paralisados nesse país, justamente para saber quais são os bons e os ruins. Porque senão vai continuar colocando dinheiro em péssimos investimentos por causa de acertinho político, para apoiar um candidato, um partido, né? Da mesma forma que o governo distribui cargo, o outro jeito é verba de investimento. Então seria muito bom ter transparência nesses investimentos inacabados do Brasil, que são milhares, gente. Lá do governo Dilma já vem milhares de investimentos inacabados. E olha, e tem uma porção desses investimentos que tem que continuar inacabado porque é um desastre total para poder investir nas coisas que têm o maior retorno para a população. Então seria muito bom aproveitar aí a fala do presidente Lula, fazer um levantamento de obras paradas em novos investimentos e ter critérios claros para julgar qual é o investimento público que vale a pena e qual é aquele que deve acabar. E não ter
essa história de fazer investimento pensando em retorno político ao invés de retorno de melhor serviço de qualidade para a população. Que foi, Segré? Sabe, quando tem algum investimento, tem dois tipos de investimento. O investimento de retorno econômico e o investimento de retorno social. O governo, teoricamente, deveria apontar ao segundo, investimento de retorno social. Por quê? Porque a atividade privada não vai investir se não tem um retorno econômico que justifique o custo de oportunidade. Tem um caso bem concreto aqui, que é a não privatização do Porto de Santos. Tem uma previsibilidade de investimentos do Estado a partir da não privatização de 10 bilhões de reais daqui a 5 ou 6 anos. O Porto de Santos, no último exercício de 2022, deu um lucro de 547 milhões, 61% a mais dos 359 milhões que deu de lucro em 2021. Por que não privatiza? Olha que interessante, isso daria mais dinheiro para o Estado, para poder fazer investimento social e não necessitaria ter investimento de 10 bilhões do Estado para os próximos anos. É assim que funciona. Então, de que adiantava baixar, insistir, diminuir a taxa Selic, se esse tipo de atividade aumenta o juro futuro, mesmo com a taxa Selic quieta? É uma questão de o governo está contrariando o próprio governo, não serve. Fábio Piperno, o governo está trabalhando contra si mesmo? Não, o governo não está trabalhando contra si mesmo. Nem a mensagem que ele passa também vai contra si mesmo? Não, aí, de fato, o presidente, eu disse antes, fez um pronunciamento inoportuno. Agora, sobre os investimentos na área social, o governo Lula, sim, tem que se concentrar nisso. Por exemplo, ele andou prometendo na campanha entregar 2 milhões de habitações. Eu diria que é uma meta bastante ousada. Mas também a primeira obra que ele entregou foi exatamente um conjunto habitacional que não tinha sido finalizado. Ele foi lá, enfim, finalizou. E logo em fevereiro já fez a primeira inauguração. Então, esse é um setor que, primeiro, emprega muita gente. Segundo, vai ter um imenso alcance, você vai colocar gente para morar lá. Então, deveria, por exemplo, se concentrar muito mais nisso. Que foi, Gani? Agora, essa fórmula, né, da ênfase em alguns setores, ela foi adotada no governo Dilma, inclusive com empréstimos subsidiados para o financiamento habitacional, Piperno. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Que o Minha Casa, Minha Vida virou Minha Casa, Minha Dívida. Porque isso pode aumentar a inadimplência de pessoas que já estão muito endividadas e aumentar ainda mais o gasto público. Eu não vejo, Piperno, nenhuma solução que passe pela redução do tamanho do Estado. Piperno. Um programa habitacional, como, aliás, há centenas pelo país em estados e prefeituras, ele tem sim que ter investimento público. Opa, o governo tem que atuar nisso. Mas seria legal, se me permite, avaliar o custo do metro quadrado das casas Minha Casa Minha Vida, que muitas vezes tem rachaduras 2 meses depois, e compara com o metro quadrado na Avenida Paulista. E você vai ver que não tem muita diferença, não. Então, também teria que diminuir esse descontrole daquelas empresas que são favorecidas pelo governo para esse tipo de atividade. E daria muito. Agora, 2 milhões de habitação... não consigo chegar, mas nem com vento de cauda. É importante dizer o seguinte, né? Esses financiamentos habitacionais, Evandro, não é de graça. Né? Significa que alguém está pagando por isso, então você tem lá, está pagando uma empreiteira para fazer a obra. O financiamento para as pessoas também não é de graça. Tudo isso é dinheiro da sociedade. Por isso que tem que ter responsabilidade fiscal. Porque se você não tem responsabilidade fiscal, não adianta, não vai ter dinheiro que pague esse financiamento habitacional. Agora, eu estava ouvindo uma questão sobre o posicionamento de Haddad que eu queria repercutir aqui com vocês. Algumas análises de que, embora o presidente da República tenha tentado vilanizar o mercado financeiro ao dizer que o mercado cobra demais, espera demais por questões que ele já sabe que não serão alcançadas, se diz que o ministro Fernando Haddad é muito bem visto pelo mercado. A partir das pesquisas até que foram feitas, que Fernando Haddad se mantinha ali em primeiro lugar, né, dentro daquilo que o mercado enxerga como responsável. Então, o fato de se ter Haddad aqui, bem visto, não impede uma má avaliação do mercado justamente por conta de um discurso do presidente da República, hein, Luiz Felipe Dávila? É isso aí. Eu digo que o Haddad era o fio terra desse governo com o mercado. Era o mercado... E por que era e não continua? Porque ele não mudou. O que acontece com o Haddad, aconteceu um pouco com o Paulo Guedes lá atrás também no governo Bolsonaro, tá certo? Na hora que o governo estoura com a PEC de transição, PEC kamikaze, PEC do calote dos precatórios,
é óbvio que o ministro fica numa situação muito difícil que vai contra tudo que ele defendeu. Então, o problema é que, quando acontece uma declaração dessa, todo mundo sabe que, na verdade, o Haddad pode falar uma coisa e o presidente pode desmentir o dia seguinte. Então, isso vai enfraquecendo demais o ministro, vai consumindo o capital político do ministro e aí, evidentemente, isso vai enfraquecendo a credibilidade do ministro perante o mercado. Agora, um investimento que eu queria voltar aqui, que é de fundamental importância, e é investimento privado, gente, não é governo não, é a questão do saneamento básico. Nós temos de resolver essa dívida social vergonhosa no Brasil, de 100 milhões de brasileiros não ter acesso a esgoto tratado. E isso o governo poderia ajudar com o empenho dos governos estaduais, com investimento privado, geração de emprego e resolver a vida das pessoas na ponta. E, de novo, quem sabotou isso foi o próprio presidente da República que tentou aprovar um decreto que é contra esse investimento e esse foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, esse é um governo que está dando muito tiro no pé e é uma pena, porque poderia fazer a política pensando nas pessoas, em parceria com a iniciativa privada e com os estados e que todo mundo ia sair ganhando. É um ganha-ganha que o governo joga fora por uma questão ideológica. 5h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês de volta. Fala, Segré. Vou alterar o teu comentário. Imaginemos que seja o contrário. O presidente Lula dizendo, vamos manter a busca do equilíbrio fiscal. E o ministro Haddad disse, não, vamos gastar. Ele duraria 5 minutos. 5 minutos. Sim. O problema é que para o mercado, quem manda é o presidente Lula, não é Haddad. Ele pode fazer o que quiser para ter o equilíbrio fiscal. Mas se você tem o teu chefe, que é quem dá as cartas no governo, que diz, não, cara, vamos gastar, não, é investimento. O presidente não sabe a diferença de gasto e investimento, senão ele não teria falado isso e já mencionou muitas coisas. Falou que os livros de economia estão ultrapassados, enfim. Mas se fosse o contrário, o ministro daria 5 minutos. Só que não pode emitir o ministro o presidente, é o contrário. Então, essa fala vai gerar, inclusive, como nós vimos, aumento da taxa de juros futura, aumento do tipo de câmbio, gera uma inestabilidade importante e, com certeza, você vai ver, vai aumentar o risco do país também. Por quê? Porque não está sendo claro para o mercado, e o mercado que coloca o dinheiro. Senão, bom, para que vamos cobrar impostos? Dá a maquininha e pronto, resolve tudo. E aí você vai virar uma Argentina em 5 anos. Muito interessante tua análise invertendo os papéis, Gustavo Segré.